Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai falar sobre progressões geométricas, tá? Então, assim como as progressões aritméticas que a gente viu na aula anterior, tá? As progressões geométricas também são sequências, tá? A diferença está na definição dessa sequência, tá? Lá na progressão aritmética, nas PAs, a gente sabia que a partir do primeiro termo, né, cada termo era igual ao termo anterior, somado de um número fixo que a gente chamou de razão, tá? Na progressão geométrica, a diferença vai ser que, a partir do primeiro termo, para obter o próximo, eu vou multiplicar o número anterior por um número fixo, que a gente chama de razão, tá? Então, você vai ter lá o primeiro termo da tua sequência, para obter o próximo, você vai estar multiplicando sempre pelo mesmo valor, tá? Então, por exemplo, imaginem que a gente tivesse aqui a sequência... Não sei, pensa assim, que o primeiro termo fosse 3, tá? E a razão fosse 2. Então, o próximo termo seria 3 vezes 2, que dá 6. O próximo termo ia ser 6 vezes 2, que é 12. O próximo termo seria 12 vezes 2, que seria, então, 24. O próximo termo seria 24 vezes 2, que dá 48, tá? E assim por diante, tá? Cada termo, para obter o próximo, eu multiplico por um número fixo. Esse número fixo a gente chama de razão, tá? Dada uma sequência, uma progressão geométrica, né? Como a gente tem aqui, para a gente obter a razão é só pegar um termo e dividir pelo anterior, tá? Então, por exemplo, se eu pegar o 48 e dividir pelo 24, eu obtenho a razão, tá? Então, o quociente de um termo pelo termo anterior é a razão. E por esse motivo a gente representa a razão da progressão geométrica não por R, mas sim pela letra Q, tá? Então, a gente diz que, por exemplo, se eu tenho uma progressão geométrica, uma PG, tá? Aí você tem lá o teu primeiro termo, né? Então, o teu A1. Assim como na PA, na PG, na progressão geométrica, a gente vai representar os termos por A1, A2, A3 e assim por diante, tá? Então, você tem lá o primeiro termo, tá? O próximo termo, o A2, tá? Eu obtenho ele pegando o termo anterior, que seria o A1, e multiplicando pela razão, tá? Então, a gente vai chamar de Q, tá? Porque o Qzinho de quociente, né? Porque para obter essa razão, eu pego um número e divido pelo termo anterior, tá bom? Então, o A2 é o A1 vezes a razão, certo? O terceiro termo, o A3, tá? Ele seria igual ao A2, o segundo termo, vezes a razão, certo? E o quarto termo, por exemplo, o A4, seria igual ao termo anterior a ele, que seria o A3 multiplicado pela razão Q. Certo, galera? E aí, assim como a gente fez lá nas PAs, a gente pode estar tomando uma formulazinha aí para obter um termo genérico, tá? A gente chama de fórmula do termo geral. Como que a gente vai fazer isso, tá? Só constatando aqui, né? Observando o comportamento da progressão geométrica. Então, o A2 é o A1 vezes a razão, né? O A3 é o A2 vezes a razão. Só que eu posso substituir esse A2, tá? Então, eu poderia dizer então que o meu A3, tá, é igual, no lugar do A2, eu vou colocar o A1. Perdão, no lugar desse A2 aqui, eu vou colocar o valor de A2 em função da razão, que seria A1 vezes a razão. Então, no lugar desse A2, eu escrevo assim: A1 vezes a razão. E essa razão já está aqui, né? Vezes a razão. Então, olha só, estou escrevendo o meu A3 aqui, no lugar desse A2, estou escrevendo A1 vezes a razão, e essa razão é essa que estava aqui, tá? E aí, o que a gente pode concluir é que o A3 é igual ao A1, tá? O primeiro termo, vezes a razão elevada ao quadrado, tá? Então, vezes Q elevado ao quadrado, certo, galera? A mesma ideia a gente pode fazer para o A4, né? Vejam bem, o A4 é o A3 vezes a razão. Só que o nosso A3, a gente acabou de concluir que é A1 vezes a razão ao quadrado. Então, aqui eu posso escrever que o A3 é igual ao A1 vezes a razão elevada ao quadrado vezes a
razão, né? Então, A3 vezes a razão, como A3 é A1 vezes a razão ao quadrado, vezes a razão de novo, né? Então, isso aqui vai me dizer que o quarto termo é igual ao A1, razão ao quadrado vezes a razão vai dar a razão ao cubo, tá? E aí, se a gente continuar fazendo isso aqui, né? Quando a gente chegar lá no enésimo termo, o que, que a gente vai ter? Que esse enésimo termo, tá? O AN vai ser igual ao A1, tá? Multiplicado pela razão com o expoente n menos 1, tá? Como que eu cheguei nessa conclusão de que é n menos 1, tá? Porque ó, o A1 era igual ao próprio A1 vezes a razão elevado na zero, né? Aí o A2 era o A1 vezes a razão elevado na 1. O A3, o índice 3, é o A1 vezes a razão elevada ao quadrado. O A4 é A1 vezes a razão elevada ao cubo. O expoente da razão sempre é uma unidade menor do que o índice aqui. Então, um AN qualquer vai ser o primeiro termo vezes a razão com o expoente n menos 1. Certo, galera? E esse aqui a gente diz que é a fórmula do termo geral da progressão geométrica, da mesma forma que a gente tinha lá na progressão aritmética, a fórmula do termo geral da PA, a gente vai ter aqui da PG. Certo, galera? Vamos resolver então um exemplo aqui para dar uma praticada nessa formulazinha aqui do termo geral, tá? Então, tem um exemplo aqui que diz o seguinte, ó, determine o sexto termo da progressão geométrica 4, 12, 36, tá? Então, sabendo esses três primeiros termos aí da nossa PG, eu consigo descobrir quem é a razão dela, né? E eu já sei que o primeiro termo é 4. Então, a gente sabe que o primeiro termo dessa progressão geométrica é 4, certo? E a gente sabe que a razão dela é 3, né? Como é que eu sei isso? É só pegar um termo e dividir pelo anterior. Então, 12 dividido por 4 dá 3. Também poderia ter pego 36 dividido por 12, que também daria 3, tá? Então, eu sei que a razão é 3. E como eu quero saber o sexto termo, o meu número de termos vai ser igual a 6, tá? Tendo extraído os dados aí do probleminha, é só a gente substituir na formulazinha, tá? Então, esse problema é bem simples. Como é que é a fórmula do termo geral? Diz que o termo geral é igual ao primeiro termo multiplicado pela razão elevado ao expoente n menos 1, tá? Esse AN aqui, para nós, vai ser o sexto termo. Então, o sexto termo é o A6, né? Vai ser igual ao primeiro termo, que no caso é 4, tá? Então, 4, que multiplica a razão, que é 3. Então, aqui 4 vezes 3, elevado na n menos 1. O n é 6, né? Se o n é 6, n menos 1 é 5. Então, aqui vai ficar 3 elevado na quinta, beleza? Então, o nosso sexto termo, o nosso A6, vai ser igual a 4, que multiplica. Lembra que primeiro tem que resolver o expoente, né? 3 ao quadrado é 9, 3 ao cubo é 27, 3 na quarta é 81, 3 na 5 vai ser, então, 243, eu acho, tá? Então, aqui vai ficar 243, beleza? E agora é só multiplicar aí, né? Então, o nosso sexto termo, o nosso A6 vai ser igual a 4 vezes 3 dá 12, 2 vai 1 na reserva, né? 4 vezes 4 dá 16, 16 com 1 dá 17, então aqui vai ficar 7, vai 1 lá na reserva também. 4 vezes 2 dá 8, com aquele 1 lá dá 9, tá? Então, o sexto termo da nossa progressão geométrica aí, 4, 12, 36, seria o termo 972, tá, galera? Aqui, vocês já devem ter percebido que tem um valor razoavelmente grande, né? Se é que a gente pode falar dessa forma. E isso é uma característica das progressões geométricas, tá? Que se elas têm uma razão maior do que 1, então elas vão ser progressões geométricas crescentes, tá? Então elas vão aumentando sempre o valor e esses valores aumentam muito rápido, tá? A progressão geométrica ela tem um comportamento exponencial, então por isso ela vai aumentar os valores muito rapidamente, tá? Mesmo que a razão seja pequena, tipo 2, assim, ela vai aumentar bem rápido
os termos, tá? A menos que seja uma progressão geométrica que tenha a razão maior do que 0 e menor do que 1, tipo 0,5, tá? Aí nesse caso a gente vai ver que é uma progressão geométrica que ela é limitada, né? Então os valores vão diminuindo. Tipo, imagine que fosse lá uma progressão geométrica que o primeiro termo fosse 4 e a razão, ao invés de ser 2, fosse, por exemplo, 1 meio, né? 0,5. Então o primeiro termo ia ser 4, o segundo termo ia ser 2, o terceiro termo ia ser 1, o quarto termo ia ser 0,5. Então ela vai diminuindo os valores. Beleza, galera? Então, quem sabe para frente a gente faz um exemplo aí com uma progressão geométrica com razão menor do que 1. Beleza? Bom, por hora espero que vocês tenham compreendido e a gente se encontra numa próxima aula. Até mais!